Hoje, a aula de hoje, né, o nosso encontro é para justamente a gente fazer uma transição, né, entre o que a gente estava falando da pesquisa realizada no laboratório desde 2007 ao que a gente tem trabalhado em relação às metodologias ativas para a educação. Então, a ideia é consolidar as discussões, os conceitos que a gente discutiu até aqui e discutir com vocês, né, conhecer um pouco mais dos projetos, das atividades que vocês já realizaram em sala de aula relacionada a metodologias ativas e quais foram os desafios, as oportunidades que vocês enxergaram e tudo isso. E também mostrar uma pequena constelação de alguns métodos para ver quais vocês já usaram, quais não. Tendo usado, eu vou convidar a compartilhar com a gente para no dia 3 a gente já aprofundar alguns outros que são menos usuais, no sentido da turma, né, não ter usado até o momento. E para o dia 10 de outubro, a ideia é trazer métodos ativos de avaliação e recursos tecnológicos. Então, mais ou menos, a gente tem o desenho dessas 3 aulas. A de hoje, que é a consolidação, e ouvir um pouco mais vocês, dar esse protagonismo, né, que a gente tem proposto em nossos estudos. E nem a gente propondo, né, a educação, o ensino, a aprendizagem exige da gente isso. Então, aqui eu botei que vai ser um breve panorama, porque a ideia é justamente isso. A gente não tem como esgotar todas as metodologias ativas, todos os métodos de avaliação mais ativos, ou recurso tecnológico, ou pedagógico, porque é um curso bem curto, né? O meu medo de passar, né, a apresentação e cancelar alguém. Todo mundo já está familiarizado com essa pirâmide, não é? Boa noite, Thiago. Boa noite, Cíntia. Boa noite. Vocês estão familiarizados ou conhecem pouco? Oi, eu não conhecia. Pode comentar. Legal. Eu não conhecia. O Virgílio conhece. Depois, se você quiser, Virgílio, pode falar um pouquinho. A ideia, essa pirâmide de Glasser, traz a perspectiva de que na educação, né, no ensino, na aprendizagem, cada pessoa, né, tem uma facilidade maior ou menor com diferentes métodos, mas também demonstra que tem métodos que a gente acaba retendo menos. Por exemplo, se eu só ler, a chance de eu esquecer depois de um tempo é grande, porque você vai reter apenas 10%, então 90% pode se perder. E por que ele faz essa... A Paola, Beatriz e Virgílio depois podem me complementar, por favor. Ele traz a ideia das nossas habilidades, né, que a gente viu com Fátima, Messias, Letícia, um pouco discutindo isso, e a Raquel também trazendo as experiências para mostrar que não dá para você falar, quando a gente apresentar algumas metodologias, essa é a metodologia que eu prefiro, que funciona melhor, etc. Não, é um conjunto, é importante, é necessário a gente mesclar e permitir, principalmente que o estudante esteja mais ativo, né, e possa passar por um momento de ensinamento. Quando ele vai parar para estudar, vocês, por exemplo, quando tem que apresentar um seminário de um texto, qual é o mecanismo que vocês fazem? Vocês não apenas leem. Ler talvez seja a primeira etapa, depois vocês vão fazendo pesquisa, vocês vão tentando montar uma apresentação, condensar e apresentar, exercitar, né, treinar. Quer falar, Virgílio? Oi, é isso mesmo também. Eu geralmente nas aulas que eu dou, eu trago essa pirâmide, né? Porque muitas vezes a gente ao todo, né? A gente se coloca na posição de aluno e acha que às vezes só escutando a gente vai conseguir captar aquilo ali, né? E essa pirâmide é muito interessante quando a gente vai dar alguma aula e já no início deixa claro algumas questões, né? Até para ficar entendido essa questão da parte do aluno e também claro, na sala de aula a gente vai propor metodologias,
mas também como é interessante, né, além de leituras fora, ver vídeos, explicar alguém, essa parte disso, né, é muito interessante, né, que ele coloca ali uma maior aptidão em ter esse conteúdo quando a gente ensina, né. E uma coisa também que eu acho interessante, que eles falam também do tempo que a gente consegue reter essa informação, né, esse conhecimento, né. Então ela vai diminuindo. Eu não lembro bem a quantidade, mas assim, em semanas vai ter uma diminuição, em meses tem uma diminuição, né. Então, quanto mais a gente usa a nossa cognição, né, de ler, escutar, observar, debater, praticar e ensinar, isso vai ficando mais na nossa memória e a gente vai aplicando mais, assim. É mais ou menos isso que eu converso com eles para trazer, porque eu vejo também que falta muito aprender a aprender, né? Então eu tento, em algumas aulas, principalmente eu dou aula também de TCC, né? Então eu tento também falar com eles sobre isso, sobre esse processo de aprendizado que é importante ao longo da escrita e ao longo também de fazer um trabalho. É isso. Sim, é perfeito, né? Porque aprender a aprender é uma habilidade super importante que muitas vezes não é ensinada, né? E nem estimulada. Eu acho que é muito da questão do estímulo, né? Porque muitos estudantes, quando eu estava como professora substituta ou no estágio docente, acabavam ficando mais quieto, não porque ele não queria participar, tal, mas é porque tem professores em outras disciplinas que não estimulam e às vezes vem mais pela crítica, né? Tipo, e não estou falando que criticar é problema, o problema é a crítica não construtiva, né? Que não estimula a busca por conhecimento, a discussão e o debate. E a pessoa fica assim, você criticado aqui, então eu vou nem abrir a boca. Então, a gente estimular, né, fazer um espaço seguro, demonstrar que é um espaço que você vai poder trocar, aprender a errar, porque quase o medo deles é de errar, né? Acaba não se propondo, não se permitindo fazer algo porque não quer tirar menos, porque os métodos avaliativos acabam não sendo tão processual, então vai avaliar lá no final, então a chance deles se reerguerem é mínima, né? Então, é o nosso cuidado como docente para buscar métodos, tanto para a aprendizagem ativa, mas também para a produção e desenvolvimento quanto pessoa. Vou trazer até um autor bastante interessante, depois se vocês quiserem eu posso compartilhar o livro, que eu achei bastante interessante a forma processual, né? Vocês vão ver. Beatriz, Paola, querem complementar alguma coisa? Paola mandou. Na maioria das vezes, o aluno não fala porque acredita que não sabe o suficiente. Propor a esses alunos auxiliar os colegas nas tarefas pode estimular uma mudança, né, dessa crença de incapacidade. Exato, porque a ideia é criar um ambiente na sala de aula em que não é o professor o detentor de todo o conhecimento, né? Ele é alguém que é a ponte e que todo mundo sabe um pouquinho de determinado assunto e vai poder se complementar. A gente estava até falando das experiências, né? Quando o estudante que sabe determinada técnica ou tem habilidade para falar, para montar a apresentação, se une com outros e com isso podem criar trabalhos interessantes e diferenciados para a formação deles, né? Em que também não é só a gente deixar eles na zona de conforto, é estimular que eles busquem aprender um pouquinho do outro processo. Aí até alguns métodos que eu botei lá no finalzinho para trazer aqui, vocês vão até lembrar, né? Vocês devem já usar. Então vai ser interessante que mostra esse processo de permitir que o estudante exercite, aprenda e busque essa aprendizagem ativa, deles também saberem que eles são senhores e senhoras da sua aprendizagem. E aprender a aprender é um ponto que o Virgílio tocou, que é bastante importante, né? Guilherme, aí nessa pirâmide que você tinha comentado, para tentar explicar um pouquinho melhor, vem com esse percentual, óbvio que aqui é um estudo, né? Acerta bastante, mas a gente sabe que tem gente que tem uma habilidade de só escutando conseguir reter bastante. Tem outros que só observando
vai fugir disso, mas não é o padrão. Então, num padrão de sala de aula, a gente acaba observando realmente isso, e a ideia é mesclar, né? Não é porque só 10% da leitura vai ficar retido que a gente não vai passar mais leitura, né? A leitura ainda é importante. Vocês até comentaram lá na aula da Letícia, né, que estão lendo mais. Leem fanfic, produzem, leem muito texto na internet, apesar do texto estar mais fragmentado. Talvez algumas pessoas não consigam ter uma leitura sustentada. Mas também não podemos botar todos os adolescentes, jovens adultos na mesma sacola e rasgar e falar, ninguém lê mais. Não. São leituras diferenciadas e que até a gente, no mundo, essa velocidade de informação, né, busca tentar se manter, fugir do FOMO, né, do medo de perder algo que está acontecendo, não dá para você ler tudo, é muita informação ao mesmo tempo, mas é mesclar. Então, eu acredito que as metodologias que a gente vai trazer aqui, que a gente tentou comentar com vocês durante o primeiro ponto do curso, era muito relacionando esses elementos, tanto da aprendizagem mais passiva com a mais ativa, de modo a permitir. E o Virgílio colocou bem que é a questão do exercício, né? Você vai lembrar muito mais algo que você acaba usando ao longo da sua vida e revendo de diferentes maneiras. Eu lembro que quando a gente ia para o grupo de pesquisa e ia ler um texto, aí passava, sei lá, 2 anos, e ia ler de novo, você encontrava elementos que você não tinha percebido na sua primeira leitura. Conta com a sua maturidade, com a troca com outras pessoas que vão permitir você ter um outro entendimento, uma complementaridade. Então, parte do que a gente trouxe aqui, das teorias das ciências cognitivas que a gente aborda, é um pouco, traz nessa linha. Deixa eu passar aqui. Então, eu quero ouvir vocês agora sobre esse alinhamento, né? O que vocês esperavam do curso e o que vocês estão achando dele até agora, tipo a realidade, o que esperava e o que está acontecendo. Supriu essa expectativa? Não acabamos o curso, tá? Mas é mais para a gente poder modular e ter esse ponto de contato com vocês, porque a gente, como eu falei, né, desde 2007 estudando, tal, parece que conseguiu explicar tudo, mas às vezes a gente pode ter deixado passar, só um instantinho, quase. Aí a gente pode ter deixado passar alguma coisa e eu posso tentar explicar um pouquinho melhor dos elementos associados ao lúdico, à gambiarra, as questões das experiências, né, em sala de aula, tanto na pós quanto na graduação que a gente trouxe, e a questão das ciências cognitivas. Podem falar. Então... Eu posso fazer um comentário para colaborar? Uhum. Bom, eu vejo assim, é inevitável, pelo menos para a gente que está no doutorado, não são todas as pessoas aqui que estão, né? Então eu falo um pouco sobre como eu vou aplicar, não só na minha experiência como professor, né, que eu acho que daí é uma coisa em comum que todo mundo tem aqui, mas também no doutorado. Aí tem até olhando a pirâmide lá, né? Só tentando refletir um pouco sobre como num doutorado, estrito sensu, que está escrevendo uma tese, a leitura toma uma importância de outra dimensão ali, né? Porque, por exemplo, se eu falo de gambiarra, né? Eu tive muita experiência prática com isso, discuto esse termo, tentando até, da mesma maneira que o pessoal que tem escrito, como o Messias, por exemplo, tem escrito sobre isso, e todos vocês, né? Mas me lembrei de um texto que ele escreveu com o Ivan, chamado Epistemologia da Gambiarra, né? De um lado, a experiência prática ela é muito sensível, ela está naquele ver-ouvir, ela está no praticar. Inclusive, o vocabulário não consegue alcançar, tem aquela questão da materialidade, né? O vocabulário não consegue alcançar essa prática, de certa maneira. Mas, por outro lado, da minha parte, eu acho que também outros colegas aqui, tem uma tentativa de vinculação mesmo, né? Então, se eu pego, por exemplo, acho que esse texto é bem exemplar, porque como o nome já diz, epistemologia da gambiarra, eles tentam levantar fazer uma espécie de plano, assim, né? De várias áreas contíguas, assim, que poderiam estabelecer um cânone, assim. Então, eu só coloco isso. Eu acho que o cânone ele não é importante para todo mundo,
Principalmente também se a tua aplicação é no ensino fundamental e médio, ou cursos livres, né, que não é uma questão muito na titulação e no estrito senso. Mas, por outro lado, para quem está no doutorado, eu acho que é importante tentar, a gente tenta, não digo hoje, nem agora, talvez até depois do curso, em outros debates, mas já ir pensando, né? Não só a gambiarra, mas qualquer outros termos que apareçam. Então, quando você me mostra a pirâmide, eu fiquei aqui pensando que eu queria ir atrás, depois discutir mais com vocês. Então, basicamente isso, sim. Eu concordo que no geral, na ideia de aprendizado, a leitura está no topo ali, na pontinha, mas no doutorado, como a gente tem essa questão de escrever cada um, como se fosse escrever um livro autoral, né? A tese é isso. A leitura e a escrita, elas tomam uma outra proporção, mas Sim. faz parte. Eu gostei desse ponto que você trouxe, porque eu enxergo assim, em que a produção da tese, para mim, é tipo é a pirâmide completa, né? Você vai passando em cada momento e se conectando, e não tem tipo assim, muita ordem, é que depende muito de como você entra no campo, né? Às vezes você entra mais começando pela leitura e depois vai lá conversar, entrevistar, ou sei lá o quê, ou não, você veio por uma experiência que te tocou, que te chamou a atenção, tal, e depois você vai ler um pouco mais sobre, ouvir mais as pessoas, praticar, exercitar e muitas vezes ensinar, né? Quantas vezes você não faz um seminário de tese para comentar sobre o seu tema, você não vai praticar, né? Montar cursos para que as pessoas possam se relacionar de forma mais aproximada, né, do seu objeto e discutir os debates, né, em todos os congressos, mas também pode ter com a sociedade, quando você pode fazer vídeos de produção da questão de divulgação científica também, então trabalhar o debate em diferentes linhas, né, exercitar nosso vocabulário para atingir públicos diversos, dar entrevista ou não, ouvir e ver, né, quando você vai a campo, quando você pega o objeto e tenta observar também, esse ver e ouvir, conectando. A escuta é de suma importância, mas não quer dizer que você vai conseguir gravar tudo que você ouviu, porque sua memória, né, está lá para ir ser construída. E as leituras vão passando. Eu gostei bastante de como você colocou, né, que conecta com o que está sendo a gente está vendo na disciplina as várias possibilidades. Acho que a gente tentou, nesse primeiro momento, foi compartilhar e debater com vocês o que a gente viu, né, até esse momento, estudou, tanto na questão da observação, da escuta, da leitura, a prática eu vejo mais como exercício, né, da gente analisar, e a prática docente, a prática científica, né. Mais alguém quer comentar? Mila, vou só ler o da Paola, tá bom? Tá legal. Acredito que teria sido importante trazer as metodologias ativas para as aulas, sim. A exposição de projetos foi muito valorosa, porém, às vezes, achei um pouco cansativa, já que foi apresentada majoritariamente de forma expositiva. Nossa, Paola, você tem toda a razão. Depois eu vou também passar, eles vão ver, né, o chat, mas você tem razão que a gente estava... A professora Fátima falou algumas vezes, né, ela não tem tanto essa prática nas metodologias ativas de trazer esses elementos. No meu caso, é mais com o digital, né? Eu quase participo das aulas mais pelo celular, tá? Então os recursos pelo celular fica mais reduzido. Pelo computador você já consegue trazer algumas ferramentas de que você possa usar, mas eu acho que não precisa ser só a tecnologia, né? Era tipo a forma como a aula teria sido organizada, trazendo, conectando, né, as experiências de vocês e tentando trazer com o que a gente foi produzido, no sentido de ser menos expositivo, apesar da exposição ter seu valor, não precisaria ter sido todas as aulas para isso. Então, o seu retorno é super positivo para os próximos, né, que a gente está aprendendo com vocês, vamos com o retorno e com as experiências que vai ter lá no final, né, que a ideia também era vocês já começarem a produzir o projeto de vocês desde o primeiro dia também, né, que eu acho que seria bastante enriquecedor
e daria um tempo mais tranquilo de reflexão. Mas a gente vai melhorar. Mila, pode falar, depois eu leio o do Virgílio. Na realidade, assim, é só um comentário, né, puxando um pouquinho o que o Guilherme falou. Bom, né, eu já trabalho com essa metodologia há muitos anos, e o que eu observo, né, e falando da perspectiva da leitura, né, é que dependendo do tipo de abordagem, dependendo do tipo de conteúdo, e sobretudo da turma, né, porque uma coisa é quando, por exemplo, se a gente está falando, eu pego primeiro período, a oitavo, né, dependendo do nível de maturidade também dos alunos, a gente tem que ter algumas adequações muito claras, por exemplo, em termos de volume de leitura. Não adianta eu dar uma tonelada de coisas para eles lerem, né, esperar que eles vão fazer essa leitura, né, antes da aula, etc., dependendo da faixa etária, dependendo do tipo de disciplina, né, dependendo aí de uma série de fatores, né. Só queria compartilhar o que normalmente a gente está assim, fazendo cada vez mais, até porque está muito difícil, e aí eu estou falando de uma faixa etária de 18, inclusive de pós, né, Alessandra, que, por incrível que pareça, diz, mas o cara da pós já é um profissional, né, já também, né, aí é aquela coisa, estou trabalhando, não tenho tempo, enfim. A gente tentar dosar e ter esse feeling, essa percepção com conhecimento empírico, né, que é muito importante, com essa troca aqui, por isso que, assim, particularmente, para mim, essa aula tem sido incrível, porque eu estou aprendendo pra caramba, né, estou aprendendo aí outros métodos, outras perspectivas, e isso, com certeza, de alguma forma, eu vou levar para as minhas salas de aula, mas, assim, a gente tentar entender, né, quais são os objetivos com aquela metodologia ativa. E entender, sobretudo, que eu não posso sair aplicando o mesmo modelo para absoluto qualquer curso, disciplina, etc. A gente tem que ter esse conhecimento, vamos dizer, essa análise crítica, né, de qual o objetivo e como é que a gente potencializa as metodologias ativas a favor do processo de aprendizado, né? Porque isso é muito claro para mim, dependendo do período que eu estou, por exemplo, os primeiros períodos que eles vêm da escola, muito, né, ainda agitados, com aquela coisa, né, de falta de maturidade, eu doso muito bem o que eu vou dar em termos de leitura prévia, né, de conteúdo prévio, porque se eu só contar com isso, eu vou me ferrar, né? Mas também eu começo a buscar materiais que possam interessar, que sejam, né, que tenham ali algum tipo de conectividade com o que eles já fazem, né, no dia a dia. E não é fácil, é isso que eu queria também frisar, né? Eu acho que é um aprendizado contínuo. E, sobretudo, a gente ter, isso que você falou, né? Essa experiência, considerar muito esse conhecimento empírico, né? Na hora até da gente experimentar, na hora da gente testar. E entender que, às vezes, não dá certo, mas que daqui a pouco dá, né? Às vezes traz um processo aí até de frustração mesmo, poxa, programei uma coisa supersônica, eles não responderam. Tem que ter plano B, tem que ter plano C, né? E entender qual é, sobretudo, o objetivo final. Eu só queria dar esse depoimento, porque, assim, para mim, a aula está fazendo muito sentido, né? É muito legal ver essa perspectiva para ensino fundamental, né? Para outras instâncias, que é isso, eu acho que a gente aprende compartilhando essas vivências, né? Sim, exatamente, Mila. Você falou umas palavras-chave, né? Tipo, ter o objetivo, que se a gente não tem objetivo, qualquer caminho serve, e se serve para nada. E também foi muito importante esse ponto, né? Não é fácil trabalhar com esses métodos e tal. Eu lembro que a Fátima comenta, né? Me sinto uma fraude, mas meio que esquece todo o processo, né? Porque antes da aula, que acaba tendo um trabalho ainda, talvez até mais árduo, né? Porque não estamos comparando qual que dá mais ou menos trabalho. Mas a expositiva, meio que se você vai lá, está meio que organizado, já estruturado, então você já está com... Mas quando você vai montar, às vezes, numa aula, você pode ter uns 5, 6 métodos
necessários para cada etapa, para você conseguir trazer, né, aqueles elementos e demandar e estimular o estudante a produzir determinada conexão. Foi até um pouco do que vocês falaram, né, de conectar, de trazer esses elementos. Então, dá tanto trabalho quanto uma aula tradicional. Então, é esse exercício. E, Paola, não, exatamente, quando eu estava no meio da fala, eu falei, gente, não tem nada a ver com recurso externo. É a questão dessa organização, né, de não ficar autocentrado, mas às vezes a gente se perde nisso, fica com medo de não estou falando tudo que precisa, etc. Então, mas é um exercício, como a Mila falou, né? Às vezes não vai dar certo, mas a gente vai ter experiência. Até o que eu já li sobre metodologia também deve fazer esse diário. Se a gente tiver um diário, né, das experiências, né, tipo, isso aqui deu um bom resultado por causa disso, disso, disso. Isso aqui, senti que a turma não agregou, não conseguiu, eu não consegui me conectar, a discussão que eu queria que acontecesse, ou o que eu queria que eles tivessem, né, saído no final da aula, saísse com uma determinada conhecimento ou inspiração, não aconteceu. Por quê? Aí é a gente investigar, né, o trabalho de professor investigador todo tratado. O Virgílio estava comentando um pouco também do que o Guilherme falou, né, conectando os elementos da pirâmide na vida acadêmica, né? Nessa vida do mestrado, doutorado, que acho que qualquer momento, né, quando a gente vai parar para se debruçar sobre um determinado tema, pode ser até para montar a aula, a gente também usa esse recurso, né, para a gente, e a diferença é a gente conseguir estimular nos estudantes, e acho que foi o Virgílio que falou, e vocês também comentaram, que a gente também, né, a gente está no sentido de estudante, de aprender e dar a voz, de permitir essas conexões, e é muito bom quando vocês trazem e falam com a gente, né, porque a gente tem a nossa experiência limitada de sala de aula na pós, na graduação, e vocês vão ter em vários ambientes, né, não está restrito só à graduação, e às vezes está, mas às vezes tem uma experiência de extensão, que tem estudantes menores e pessoas com diferentes formações, então é bastante interessante. Guilherme tinha levantado, né, Guilherme? Eu acho que eu posso falar mais para frente, só para não cortar teu fluxo aí. Tem um pouco a ver com o que você estava falando, mas depois eu resgato se tiver contexto. Obrigado. Nada. E é isso. A ideia do curso, né, que a gente falou lá no primeiro dia, é conectar esses saberes, a gente poder trazer compartilhar um pouco do que a gente foi aprendendo, mas também, desculpa, né, sugar vocês para a gente aprender mais e poder buscar e pesquisar mais elementos, né. O bom da aula estar sendo gravada é que, tipo, na hora, às vezes você não vai fazer as conexões, mas depois, assistindo, vai poder olhar, a gente estava querendo montar um espaço para vocês poderem compartilhar com a gente também, né, se tivesse link, eu vi até, acho que a Letícia falando, Camila, de por que você não escreve, né, não compartilha, tem vários congressos interessantes que daria esse debate, mas não só congresso, por que não criar um canal, né, porque outras pessoas poderão acessar e não só quem sabe o nome, o site daquele congresso específico, aquela revista, né. Porque tem muitos professores que estão produzindo junto com seus estudantes, criando blogs e canais e trazendo essa conexão. Pode falar agora, Guilherme, se alguém quiser mais. Uma coisa que eu acho que também pode colaborar se eu perguntar agora, não sei se precisa responder completamente já, pensando para onde a gente está indo, né? Alguém perguntou até quantas aulas mais, como é que a gente vai elaborar, já tentando pensar como que a gente vai elaborar esse projeto da aula, né? Se a gente vai pensar em alguma limitação, que, por exemplo, eu como professor de graduação, eu já comecei a participar de um projeto pedagógico, de um curso de graduação completo, lá, chamado Mídias Digitais. Então, eu tive que me deparar com esse tipo de complexidade, não só a matéria que eu vou dar, mas como ela vai dialogar com outras. Até meu doutorado tem a ver com isso, é uma das minhas justificativas do meu doutorado, é essa busca, né, que a gente vai criar um curso de mídias digitais lá. Mas, ao mesmo tempo, eu já ofereci curso de extensão, acho que outras pessoas aqui.
Então, assim, quando você está pensando uma coisa que vai se resolver em uma aula, né, você pode pensar em horas também, mas horas também tem que pensar quanto que vai estressar as pessoas, né? Se for mais que 4 horas fazendo alguma coisa, tem que ter um intervalo, tem que ser uma coisa mais prática, senão cansa. Se tem que ter uma leitura anterior, se tem que ter um material, ou naquele caso que eu estava falando, se o que eu faço tem que dialogar com outras disciplinas, como se tivesse assim tivesse um crédito prévio, né? Digamos, a pessoa tem que ter um instrumental básico em manipulação de imagens, senão ela não faz aquele aquela matéria, aquele projeto pedagógico ali. Então, eu acho que pode ajudar também todo mundo aqui a pensar assim, teu projeto, como que ele se conecta com a realidade tanto anterior daquele público que está procurando e posterior, né? Ele se encaixa num curso maior ou menor. Eu não sei se isso cabe na disciplina. Hoje vai pensar, não, vamos fazer um projeto de uma aula, ou pode ser, não, eu quero fazer um projeto que vai durar, digamos, um semestre, 2 vezes por semana, ou quero fazer um projeto que vai durar um curso intensivo de 1 semana, 5 horas por dia. Entende? É uma pergunta, né? Se o projeto pode ter... É livre também nesse âmbito, assim, né? Não só para eu tomar minha decisão, mas para todas as colegas e colegas também tomarem a decisão daí. E outra coisa, qual é o formato, né? Se a gente vai fazer em grupo, que isso para mim ainda não está muito claro. Se é dupla, se é, enfim. E, assim, mega sugestão, se for possível, que se fosse em grupo, né? Porque eu acho que a gente podia mesclar todas as experiências, chegar num projeto específico, ia ser bem legal, acho que cabe bem, se você me permite. Porque é isso, eu acho que isso aqui, o projeto pode ser um projeto super diferenciado, um somatório aí das vivências, até de fundamental, com pós, com graduação, né? Não importa, eu acho que poderia ser bem interessante. Eu também queria te pedir para você esclarecer. Eu vou falar aqui mais da Alessandra, a gente ainda não tinha definido assim, nada está a ferro e fogo. Então, a gente eu vou levar, né? E sempre, quando eles estiverem aqui, também vamos levar em consideração os interesses de vocês. Eu já adianto que a ideia era buscar realmente a produção em grupo, para ter essa troca, porque a gente observa que é proveitoso para a gente e para vocês. Eu gostei da ideia do Guilherme, assim, no sentido, como assim? De criar para algo maior, sabe? Vocês meio que oferecerem um curso de extensão menor, não precisa ser tão longo, mas sendo um grupo, pensando assim, não quero fazer, às vezes eu não estou nem dando aula numa universidade, num colégio, mas quero ter essa experiência, vou me juntar com um grupo que a gente poderia oferecer, fazer um desenho de um curso, né? Com determinada duração e ser algo maior. Mas eu acho que também tem essa possibilidade de ser algo mais pontual, da pessoa falar assim, quero do grupo, né? Falar assim, quero montar isso para uma disciplina, qual seria a minha, e entrar em comum acordo. Mas sendo em grupo, eu acho que é muito mais proveitoso criar diálogo com outras disciplinas, até a gente brincar com a transmídia, né? Tipo, como conecta os saberes de cada, por exemplo, um físico que vocês estão fazendo, oficina. Como é que a gente conectaria e poderia ver esses elementos, esses elos? Acho que pode ser muito proveitoso para vocês, porque vocês saem já com um projeto, né, que pode conseguir financiamento ou pode propor na universidade, né, para oferecer aos estudantes de graduação ou para estudantes dos colégios, ou para os dois, por que não? Dependendo do que seja a proposta, por que limitar a um público ou a outro? E poderia talvez até se conectar com o que a gente está fazendo com a ideia dessa oficina. Eu acho que se vocês concordarem, eu posso levar essa ideia para os professores, né? Eles vão ver o vídeo, mas eu já levaria como uma proposta de possibilidade, né? De criar, não ser algo que vai ser criado para a disciplina e depois, tchau, muito obrigada, foi ótimo, aprendi aqui, vou aplicar isso com as minhas outras aulas, mas isso aqui acaba não indo para frente. A ideia seria tentar levar para frente, né? Só para complementar, porque eu acho que todo mundo que aqui já deu aula em graduação já teve a experiência de pegar um projeto pedagógico que tem as aulas prontas, com ementa, bibliografia e tal.
E eu não sei, talvez, acho que isso é para a Alessandra discutir com os outros professores, né? Se a gente pode pensar nesse formato também, porque tem essa questão da curricularização da extensão, mas, de qualquer maneira, para existir a curricularização da extensão, ela tem que dialogar com matérias dessas disciplinas mais tradicionais, né, de alguma maneira. Então, também acho que é uma coisa legal para refletir. Agora, eu digo, eu quero refletir isso no meu processo. Não sei se todos os colegas vão querer. Então, eu coloco aqui o meu tipo de preocupação. Agora, né, os outros colegas podem trazer outras coisas, ou as professoras podem já trazer formatado. Não quero me meter também nisso, só estou... Não, eu acho que formatar já basta a nossa aula. Vocês que batem o martelo aí, né? Não, formatar já basta a nossa aula. Não, a gente quer justamente permitir que vocês reflitam, né, e discutam e debater. Pelo menos acho que na aula da semana 17, né? Segunda-feira é 17. Acho que seria já nessa que seria reunido os grupos para começar um brainstorm ou tem um outro nome que é enxame de ideias no lugar de Toró de palpites. Geração de ideias mesmo, né? Não, mas tem um que é de enxame porque seria mais rápido do que o tempestade de ideias. Aí, os métodos que vocês considerassem mais interessantes para encontrarem um objetivo em comum, podendo estar alinhado a alguma disciplina ou ser uma oficina mais independente, no sentido de trazer um ponto do que vocês têm mais interesse para trabalhar em conjunto. Pode falar, Samantha. Oi, gente, boa noite. Ouvindo vocês falarem aí, eu fiquei pensando aqui, né, para a gente de Imperatriz, a gente vai conseguir juntar. Eu já criei um grupo na lista de transmissão. Alguns professores não conseguiram entrar hoje, mas eu já estou aqui criando um textinho para colocar nessa lista de transmissão, né, para que a gente consiga produzir. Mas eu pensei no seguinte, nessa adequação, porque uma das reclamações que a gente ouve muito, e eu trabalho com as formações em literatura aqui, né, é que é um trabalho a mais. E eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, que não precisa ser um trabalho a mais. Então, eu estou, sei lá, estou estudando orações subordinadas, não sei o quê, lá no ensino médio. Eu posso conseguir adequar aquilo ali. Estou trabalhando realismo na literatura. Posso conseguir trabalhar aquilo ali, né? E dentro da literatura, assim, o que eu pensei, pegando um pouco do que vocês falaram desde o início, né? Considerar a tecnologia todo e qualquer instrumento. Então, uma produção literária em sala de aula é uma tecnologia, né? Eu pegar essa mesma produção e jogar ela em vídeo, em animação, em áudio, podcast, tudo é já usar essas metodologias tecnológicas, vamos dizer assim, né? Fazer uma roda de conversa sobre uma obra lida, né? Vou sempre puxar a sardinha aqui para a minha área, tá, gente? Mas também outra tecnologia, trabalhar o hipertexto, por exemplo, né? Ler uma obra e os alunos vão continuar a história de cada personagem ali, né? Já é uma outra história. Dentro da gamificação, que é uma técnica que eu conheci agora e achei incrível, pegar esses mesmos personagens e criar um jogo. Como é que seria um jogo, por exemplo, com os personagens de Machado de Assis, do conto da Missa do Galo, né? Como é que seria pegar esses personagens, fazer eles chegarem até o fim daquele dia, daquele fatídico dia ali da Missa do Galo. Então, a gente tem várias possibilidades, né? Da gambiarra, que eu fiquei um pouco mais em dúvida, mas eu penso que tudo isso envolve um pouco de gambiarra, porque tudo é a adaptação, né? Como o professor falou, e aí a gente tem formas e formas de usar também, né, a gambiarra. Então, acho que foi brilhante essa ideia de vocês, da gente alinhar as expectativas dessa realidade aqui, para a gente se ouvir, né, e pensar juntos um pouquinho, juntas, ouvir, né, as ideias, porque a minha cabeça fervilha, assim, eu pensei em 1 milhão de dicas e de possibilidades, e eu sei que se a gente sentar para fazer, dentro da área de cada um, né, de cada uma, e dentro do que você está trabalhando dentro da sua sala de aula hoje, é como se você estivesse preparando uma aula, só que você vai criar um projeto. Então, assim, não é aquele bicho de 7 cabeças. Acontece, a real é que a gente tem medo da palavra projeto, e a gente tem medo da palavra execução,
né? E a gente fica meio assim na defensiva, né? Mas vamos pensar como mais uma aula, né? O que que eu posso fazer? Qual é o mecanismo que eu vou utilizar? Porque, às vezes, até eu fazer correção de texto, por exemplo, eu fazia quando eu trabalhava com textos, esses textos dissertativos, narrativos, em salas de aula, eu fazia assim, um corrige o trabalho do outro, agora a gente troca, agora a gente vê aqui quais são os pontos positivos desse texto, né? O que que ficou faltando? Isso já é uma outra tecnologia também, né? E a gente está usando várias estratégias aí numa proposta simples e que não precisa de recurso nenhum, né? Nenhum. Só você, o aluno, o caderno e o que ele produzir. Então, é isso a minha contribuição e estou aqui ouvindo atento também para colher mais. Obrigada, boa noite. Foi ótima, Samantha. Você foi falando, lembro quando o Zé está falando da gambiarra, da questão da antropofagia, né, de você se apropriar dos recursos, dos elementos da cultura, né, acho que ele trouxe Viveiros de Castro também, dessa ideia da gente também trazer o que é nosso, né, do que é a brasilidade, essa diferença. E você falou super bem quando a ideia de unir o útil ao agradável. O projeto é justamente para vocês já observar as práticas de vocês e de você encaixar, né, conectar, sem precisar fazer algo a mais que vai tirar seu sono, que já tira, né, escrever uma tese, dar aula em vários lugares, lidar com várias outras coisas que não estão na academia, nem no âmbito do trabalho, né, que clamam pela atenção, e isso não quer dizer que vai ter menos qualidade, quer dizer que você está conseguindo observar o seu cenário e buscar a questão do senso de oportunidade, né? De como você pode se apropriar. Exatamente, a questão da antropofagia, que acho que vem muito do que o professor José Messias, e também tem muito da ideia de permitir que o estudante, quando eu fui pensando assim, como é que eu vou conectar as questões do que a gente foi trazendo na questão mais densa, né, das teorias de cada pesquisa, era muito disso, de autonomia. Quando está falando de gambiarra, a gente está dando autonomia porque o estudante vai buscar tutoriais. O Zé falou, né? A pessoa tem interesse lá e quer botar um determinado personagem no PES que não tinha, então ele vai buscar o tutorial, vai conseguir programar, mesmo não sabendo nada de programação, e vai ir se desenvolvendo essa habilidade que pode não usar em outro momento, mas ali ele teve essa autonomia de buscar e procurar elementos relacionados. Outra é a capacidade de uso e criação, né, desses tutoriais. Não é só usar, mas às vezes a pessoa pode produzir esse material, né? Uma aula que a gente está oferecendo, por exemplo, se a gente fosse dar uma aula do Zé mais ativa, seria quase colocar vocês para criarem, buscarem tutoriais para alguma coisa que vocês achem mais interessante. Então, cada grupo, cada pessoa acabaria se conectando, né? Outras pessoas que têm o mesmo interesse. Quero saber mais sobre música, quero tocar um determinado instrumento, mas como é que eu vou conseguir isso? Qual seria a melhor forma para desenvolver essa habilidade? Então, buscar e refletir esses elementos e conectando. A Samantha falou da gamificação, né? A gente não trabalha tanto isso no grupo, por conta da questão do marketing, né? Que sequestra a ideia dos jogos e acaba usando de maneira utilitarista, né? Então, os jogos viram muito... tem uma premiação, pega só os elementos que não formam o jogo. Não é só isso que é um jogo, né? O jogo, quando vocês foram, a gente tentou falar em alguns encontros, tem muito mais recursos que quando a gente fala de gamificação, a gente deixa de fora e fica muito dentro desse elemento. Então, a gente acaba trabalhando mais com a questão do lúdico, desse espaço, né, de ludicidade para o estudante, para o professor, para a disciplina, né, de conseguir enxergar o nosso conteúdo, o nosso debate de uma maneira diferenciada. Como é que eu poderia trazer determinado tema, sem ser só eu falando? Posso lançar a ideia e a pessoa vai pesquisar. Porque eu já percebi na graduação
eles estão, sei lá, quarto período, primeiro, alguns não sabem pesquisar. Então, a gente precisa, às vezes, conversar um pouco com a turma, ouvi-la, para conseguir buscar um senso de ver oportunidades, né, para ela se desenvolver outras, porque vão ser necessárias, não precisa ser pesquisador, mas se a pessoa sabe pesquisar, vai virar um profissional muito mais, assim, capaz, né, na sua área, não vai ficar dependente das tecnologias, dependente de algum recurso. Sim, Carmen, mas jogo também tem cooperação, mas quando pega no marketing, vai só para competição mesmo, né? De você ganhar prêmios e tal, e acaba matando um pouco a ideia do jogo. Quer dizer, para mim. Mais algum ponto, pessoal? Vou até passar aqui meu outro slide, que era conectar, né, os pontos do curso a saberes, que era, se vocês quiserem falar, só pode levantar a mão, já abrir o microfone, da gente conectar aqui um pouco desses elementos teóricos e alguns práticos que a gente foi trazendo com as experiências de vocês. Onde eu trabalho, a gente também está estudando metodologias ativas. Então, depois, se vocês quiserem, tem um curso que é de 1 hora, é meio que introdutório, tem vários elementos, que eu até trouxe aqui um dos pontos, que é uma taxonomia, né, da aprendizagem ativa, para vocês darem uma olhada, mas eles apresentam e explicam em mais detalhes. Vou até achar aqui, se vocês quiserem, eu botar no chat, e é gratuito. Achei. E é só ir no final, não precisa de cadastro, não precisa de nada. Mas é isso também, né? Tipo, trazer elementos e possibilidades para os estudantes, porque, sei lá, eu fico pensando que eu ia gostar bastante, né, se tivesse tido esses exercícios, né, dessa conexão entre teoria e prática. Não sei vocês, né, como é que foi na graduação, no coisa de vocês, essa conexão, né, da gente poder exercitar tudo que a gente está discutindo na teoria e ver. Não estou dizendo que toda teoria tem uma prática, e nem é preciso. Às vezes a prática pode ser um debate, para a gente discutir pontos, etc. Deixa eu ver só confirmar se é essa. Aí é só clicar em inscrever-se e não precisa se inscrever, tá? Pode falar, Guilherme. Ah, tá. Samantha já falou, né, Samantha? Quer falar mais? Não, eu já vou lembrar, deu um branco aqui, já falo. Sem problemas. Quando a memória nos permitir, nossa, não, sempre acontece isso comigo, né? Deixa eu voltar. Então, a conexão da metodologia ativa, acho que até a Mila comentou, né? Não vai ter a priori, tem que ter plano A, B, C, D, às vezes Z, para conseguir se permitir conectar, porque conhecendo a turma, quando a gente tem um conhecimento mais próximo, sem problema, Samantha, a Paola, a gente consegue observar e personalizar. A personalização é importante nesse sentido, né? Tem lá a pirâmide, a gente vai saber qual é que a pessoa tem mais facilidade, mas às vezes nem a gente sabe, né, qual é a melhor forma que a gente aprende. A gente não sabe identificar, às vezes, como é que é isso. Quando pergunta, como é que você consegue reter mais o assunto? Tem gente que já consegue num segundo, tem outros que ficam assim, nossa, eu nunca parei para pensar nisso, nunca pensei a respeito sobre como eu aprendo melhor. Paola, dinâmicas como o escape room são bem interessantes e podem acontecer de forma colaborativa. Além disso, não demanda tanto trabalho extra, pois pode se usar um roteiro de questões, desafios para resolução. Exato, é bastante interessante, né? Trazer
esse elemento que é um pouco competitivo, mas também permite o estudante. Acho que a gente falou, quando falou lá da Escola Madrid, do elemento, quando usou a quadra e trabalhou muito a questão corporal deles em relação à temática, né, do sistema digestório. O que vocês chamam de... é aquelas salas que tem desafios, sabe, Guilherme? Quando você vai encontrando uma pista e vai levando a outra até você conseguir sair da sala. Só conheço de filmes de terror. Nunca fui a uma, que entrou a pandemia. Quando eu descobri que tinha no Rio, não deu muito tempo para... Porque tem que reunir meio que um grupo fechado, né? Pelo que eu entendi. Isso. Tem Pode lugares falar, que fazem isso profissionalmente, né? Sim, teve um dia que eu estava procurando, porque estava montando um projeto, e tem empresas também que fazem, sei lá, RPG para corporativo, para determinada situação, para unir as equipes, etc. Coisas que na sala de aula também a gente usa, né? Pode usar, não usa, mas pode usar para criar dinâmicas. Acho que o nosso ponto é pensar em dinâmica. A aula nada mais é do que dinâmica. Como é que uma aprendizagem ativa precisa ser dinâmica, e dinâmico não ficando centrado no docente, mas ele funcionando como uma pessoa que transita e orienta os estudantes, desde de jovem, né? Paola, em sala de aula dá para fazer como se a turma tivesse uma missão e precisa responder desafios até mesmo de disciplinas diferentes para conquistar o objetivo. E é uma ótima forma de fazer o que o Guilherme comentou, de diálogo com outras disciplinas, né? É interessante, professores, eu tinha proposto da gente trazer, a gente tinha feito um mapeamento de algumas escolas, instituições que trabalham de forma diferenciada, né, no Brasil, principalmente, com essa questão do ensino, porque o ensino, acho que a gente falou desde o começo da aula, né, é assim desde o período lá industrial, né, que emula. Por isso que tem as salas, todo mundo tem que ser padronizado, tem que ficar sentado na carteira, tipo, silenciar corpos, né? Então, é um ponto interessante para a gente rever, né, a sala, a forma como ela é construída. Agora tem instituições que têm a possibilidade, né, de ter mesas móveis, ter elementos que permitam aquela fácil conexão de grupos, né, criação e orientação, de maneira que a turma tenha mais protagonismo, né? Que eu acho que uma das ideias do ensino da aprendizagem ativa é a questão do protagonismo, né? Desculpa. Para a gente... Olha, que legal, Paola. Você dá aula lá? Só que moldado para uma ou duas turmas. Eu já ouvi falar. Olá, Fátima, tudo bem? Olá, tudo bem? Desculpem o atraso, eu estava, vocês sabem, né? Eu estava no evento lá que os alunos organizaram da UERJ, a mesa acabou agora e eu vim correndo aqui. Saudade de vocês. A gente estava aqui tentando consolidar, né, o que a gente já discutiu até aqui, e também já aproveitando que eles estavam curiosos e curiosas sobre a questão de como vai ser o formato do projeto, como é que eles vão se dividir, grupo, individual. Aí eu falei que depois ia passar para vocês. E também estava pensando, talvez, até gostei da ideia, sugeri para ser algo assim, para conectar o projeto que a gente está fazendo, eles talvez, às vezes, não fazerem uma disciplina deles, mas criarem um projeto para uma oficina que poderia estar conectada com a nossa, mas para graduação, para estudantes, para aplicar, né, alguma coisa. Aí poderia ser um desenho de um pequeno curso, né, uma oficina, maior do que só aplicar para uma disciplina, tal. Aí eu falei que a gente vai ter tempo para discutir isso ainda. E que é aberto, né? Que eu acho que o ideal é justamente se sentirem confortáveis e poderem aplicar tudo isso que a gente está discutindo e nos ensinar muito, né? Falei que a gente está aqui para sugar, registrado mais de uma vez.
Exatamente. E aí é isso, a gente estava chegando já na parte que eu falei da taxonomia de aprendizagem significativa, errei o nome. Aí o livro é esse, né, Create Significant Learning Experience, de Fink, e que eu achei bastante interessante, por isso eu trouxe para compartilhar com vocês, são 6 tópicos, e que mostra, né, essa conexão, a necessidade de conectar diferentes metodologias, às vezes numa mesma aula que dure, sei lá, 2 horas, às vezes você vai ver essa necessidade, né, do aprender e lembrar de determinadas informações de ideias, pode ser pela leitura, pode ser por um momento expositivo, aplicação, né, desenvolver habilidades, pensamento prático, crítico e criativo, gerenciar projetos, e isso para trazer essa autonomia para o estudante na gestão do seu conhecimento, né? Integrar na ideia de conectar experiências de aprendizagem, domínios da vida e ideias que não fica, para não separarmos, né? Tipo, estou na sala de aula, é isso, agora eu vou lá no mercado, já é outra coisa. Não, às vezes trazer o mercado para a sala de aula ou trazer a divisão de um chocolate, já vi muitas crianças, né? Nunca fizeram isso comigo, mas de ter que dividir lá para doces e frutas com os amigos e fazer as contas de matemática, né? Ai, queria. Bom, a gente tem que fazer isso, né? A gente vai se encontrar só para fazer conta de divisão. Para integrar, né, o conhecimento, trazer para outra esfera e não se restringir àquele momento. Então, a gente vai ver de diferentes maneiras, às vezes, um conceito com diferentes métodos. E essa questão da dimensão humana, que é aprender sobre si, né? Tipo, se conhecer melhor e também conhecer o outro, a questão da empatia, desse exercício quando a gente está com um determinado tema. No livro é interessante que ele traz um exemplo da geografia, porque ele é professor de geografia, etc. Então, aí vocês vão se interessar, porque ele vai trazendo exemplos para a gente ver como cada um desses momentos torna a aprendizagem mais significativa e mais, assim, pregnante para o estudante. E a questão do sentimento, né, vocês viram, a gente já falou isso nas aulas passadas, dos interesses, também falamos, os valores, que vai sendo desenvolvido na disciplina, nessa troca com o outro. E aprender, que o Virgílio comentou aqui, né, que é tornar-se um melhor estudante, investigar sobre um tema, ser um aprendiz autodirigido, de você ser capaz de buscar e não se restringir, né? A disciplina é muito curta, mesmo com 60 horas, não dá para esgotar tudo, é muito engraçado, né? A gente fala isso e parece que está brincando. Pode falar, Mila. Não, só compartilhar essa questão da integração, Alessandra, que tem lá uma disciplina, né, que eu dou, que é muito interessante, porque a gente não dá conteúdo. A gente integra conteúdos, integra conhecimentos através de um estudo de caso que é enorme, né, um caso grandão, estou falando de graduação, né, mas que, assim, super funciona, porque eles têm que trazer qual é o objetivo, né, eles têm que trazer propostas de melhorias para aquela situação, mas eles têm que olhar de forma integrada, né, vários conhecimentos concomitantemente. Então, é muito interessante, porque é quase que 90% de metodologia prática mesmo, né, de ativa, e funciona muito bem. A questão da integração ajuda até a eles a verem os gaps, né, o que eles deixaram de aprender, que eles precisam dar uma resgatada, porque não estão conseguindo aplicar. E, sobretudo, assim, a aplicação prática das teorias, metodologias e discussões, e etc., que eles aprenderam. E isso é uma metodologia que eu super acredito que funciona para todo e qualquer curso, toda e qualquer etapa, né, educacional, seja para o ensino fundamental, seja até para o ensino de base mesmo, né? Obviamente, aquilo que a gente conversou, né? Qual é o objetivo, enfim, só para trazer essa questão, porque é muito interessante, os resultados são muito satisfatórios. Inclusive, eu encontro, às vezes, com ex-alunos que dizem assim, professora, como a integradora me ajudou,
O nome da disciplina até é integradora, né? Não. E é muito interessante. Então, só para também destacar que às vezes a gente nem vai trabalhar conteúdo, mas vai integrar conteúdos, né? Pode ser bem legal. E eles ficam muito animados, porque eles começam a ver, vamos dizer assim, a aplicação prática do que eles aprenderam, que eles não tinham noção para que eles tinham aprendido, para que falaram sobre aquilo, enfim. Eles começam... e a capacidade também de extrapolação e criatividade, que a gente acaba trabalhando muito, né? Só para compartilhar isso, porque quando você falou de integração, eu lembrei aí no automático que funciona muito, muito bem. Nossa, muito bom, Mila. Você me fez lembrar que, acho que não vou falar que é no Rio, não, mas quando a gente fez um mapeamento de uma escola, depois eu posso mandar, porque acho que naquele Futura, acho que foi o Conexão Futura, não lembro o nome, acho que era isso, que eles apresentavam que tinha uma escola que começava por isso, acho que não era no Brasil, mas que tinha momentos da escola que era isso, de conectar, integrar conteúdo, que a criança ficava espalhada pela escola e ia falando, pessoal, o que é isso aqui? Tipo, sabe, era o interesse dos pequenos lá, dos adolescentes também, por um determinado tema que instigava e iniciava o debate, que eles iam aprendendo, né, tudo que eles já tinham visto nas outras disciplinas, nos outros ambientes, né, trazer a experiência, era esse ápice da experiência como protagonista, né, de ter uma dúvida e de você falar assim, tá, mas por que isso? Por que aconteceu? Vou ler aqui rapidinho da Paola. Alessandra, essa questão que você traz em relação ao significativo é fundamental, principalmente em situações em que o material de apoio não é selecionado por professores e alunos, é verdade. Muitas vezes o aluno não entende, pois os textos ou exemplos são de um contexto muito estrangeiro. Vejo isso acontecendo muito em relação ao livro didático, que traz mais conteúdo de região sudeste, é verdade, e que acaba excluindo os conhecimentos de outras regiões. Sim, e isso é péssimo, né? Porque acho que até o Paulo Freire traz muito disso, né? De como é que você vai fazer é mais fácil, né? Não estou dizendo fácil de simplório, né? Simples, vai ser muito mais significativo você ter algo relacionado à sua cultura, né? O que você está vendo todo dia. Como é que você vai, por exemplo, vamos pensar no idioma estrangeiro, se você não consome nada relacionado àquela cultura que você está querendo aprender, né? Você pegar um pouco, né, a pronúncia, a gramática lá com os professores e tal, vai pegar. Mas você vai internalizar melhor quando você está assistindo, lendo, fazendo várias conexões, né? E imagina você aprender, não sei nem o que é típico do Rio de Janeiro, né? Que não teria em outra região. Pode falar, Paty. Eu até complementaria, Paola, que às vezes não é nem só por região, às vezes até por comunidades locais. Por exemplo, num dos trabalhos que a gente fez, né, em escolas de comunidade, uma professora mostrou um trabalho assim, fundamental, bem básico, naquela época ainda que eles estão fazendo correlação de colunas, em que um lado tem uma palavra, no outro lado tem uma figura, e você tem que correlacionar a figura à palavra. Então, ela, por exemplo, ela mostrou, ela trabalhava no CIEP, né, próximo de uma comunidade, aí onde tem a palavra menino, e do outro lado, obviamente, tem um menino em algum lugar, mas tem também um avião. E eles correlacionavam a palavra menino a avião, porque na comunidade, avião é o menino que leva e traz a droga, né? Então, assim, a palavra tem um outro contexto, um outro lugar. E o que fazer, né? Porque está errado, mas está certo naquele contexto, né? Então, às vezes, não é nem uma questão de região. Se a gente for pensar em região, complica, obviamente, mas às vezes dentro da própria cidade, situações socioeconômicas diferentes, né? Então, são desafios, né? Realmente grandes. Sim, e faz muita diferença quando o professor se atenta para isso, né? Entender também, se colocar no lugar e não ir com preconceitos, tal, que acaba
vou chamar aqui, marginalizando a criança ou adolescente, a pessoa que está, o aprendente, né, junto, porque a pessoa está aprendendo, às vezes ele não sabe, sei lá, vamos pensar em um meme, não faz parte do circuito, você não viu aquele antes explicado, mas, sei lá, os adolescentes só se comunicam por meme, eu não entendo nada, tudo é meme. Você fala alguma coisa, você não entendeu o que ele falou, não, porque isso é meme. Eu falo, gente, tudo é meme, tem que vir um desenho do meme que eu vou entender, mas... E é incrível essa transformação também do meme, né? Como ele tem essa transformação e essa linguagem. Então, eles estão lendo, às vezes, muito mais aprofundadamente, só que para a gente não está fazendo esse sentido, né? Então, a gente, enquanto docente, ter essa percepção e essa sensibilidade também, né? Então, todos esses elementos que o Fink traz, não é só para a aprendizagem de um estudante, né? É para a nossa, quando a gente está se sensibilizando para trazer um projeto pedagógico, pode pensar de uma disciplina, ou só de uma disciplina, ou de um curso inteiro, ou de uma única aula. Então, vai reduzindo, ou de um encontro que a gente vai fazer. É a gente ter essa sensibilidade de olhar, ouvir o outro e conseguir conectar e a pessoa se ter coragem, né? Dar essa coragem, porque às vezes a gente falta isso, né? Da pessoa saber que lá é um espaço que ela pode apresentar, falar e que não vai estar sendo apenas julgada, não é? No sentido pessoa no sentido pejorativo, né? De um julgamento que não vai ter fundamento, não tem uma intenção, né? Ou não tem um objetivo. Porque quando a gente está... A nossa relação humana é muito de julgamento, né? Mesmo que a gente possa não falar, a gente já chega com determinada leitura de ambiente. Então, é com a forma que a gente lida com isso. E como docente que sabe, né, aprender, está aberto, está disponível, vai fazer toda a diferença na vida dos estudantes, nessa, por exemplo, que a Mila falou, né, de uma disciplina integradora. Ter isso na graduação, ter essa oportunidade, os professores trocarem, né, o que eles estão ministrando, como os recursos, né, o que eles estão trazendo, e ter isso na grade curricular, que é como a Mila falou, né, o estudante relata que faz toda a diferença, que às vezes ele vai entender, quando eles vão entender, né, eles vão praticar tudo aquilo que às vezes eles só liam, ouviam, e às vezes o que a Paola comentou, né, dessa exclusão, que é o professor, lendo esse material, acaba tendo um trabalho ainda maior, né, porque ele vai ter que, não é traduzir, mas é verter para o que vai ser significativo para o estudante e para a disciplina, né, para o crescimento enquanto pessoa, né, daquele jovem e o seu próprio. Então, acho bastante interessante esse livro. A forma que ele aborda, então, eu até compartilhei, Fátima, porque tem um curso, de 1 horinha, gratuito, sobre metodologias ativas, que dá um mapa, assim, bem amplo, né, que tem um pouquinho mais curto, e que não precisa se inscrever nem nada, e ajuda a gente a pensar. Eu peguei esse material da taxonomia, esse autor, né, conheci a partir deles. Depois eu falei que posso deixar com a Tal, a Rê, o livro, para poder compartilhar com eles, caso tenham interesse para estudar um pouco, né, de criar experiências significativas de aprendizagem. Quer dizer, pode falar, Guilherme. Oi. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Oi. Desculpa. Não, só lembrando aqui, aproveitando que você compartilhou, né, o link, eu vou compartilhar um curso de extensão que eu organizei usando o Scratch. Ah, que legal. Tá? Eu acho que tem umas 7 aulas, tá? Está no YouTube, no meu canal do YouTube. Aí pode ser uma proposta aí para eu compartilhar com vocês, organizar isso dentro do contexto aí, já que tem essa... sendo bem objetivo com um assunto que está bem maduro para mim e tal, que eu acho que para um curso curto é fácil de organizar. Eu vou compartilhar aqui, só para não esquecer, tá?
sim, perfeito. Muito obrigada. E eu ainda não usei, mas Scratch é uma ferramenta, gente, muito. Tem muita potência, né? Dá pra fazer animação, dá pra fazer jogo, é tanta coisa que eu falo assim, gente, esses jovens. Eu fico. Minha missão é fazê-los conhecer o tempo antes disso tudo, para eles darem valor. Porque tem muita possibilidade, né? Muitos recursos nessa atual era, em que eles já nascem imersos e que às vezes eles não sabem quanto era difícil, né? Tipo, vai lá para a biblioteca, vai conseguir um lugar para sentar ou conseguir o livro, né? Agora tem certa dificuldade, mas dadas as proporções eu acho muito mais fácil do que era há um tempo atrás. E também saber que quanto também fica esperar para acessar a internet. Não teria tanta possibilidade de ter uma aula como essa, assim, né? E aí é isso. Esse pensar a nossa, né? Quando a gente estiver na posição, e quando eu estou falando posição, não é posição só de docente, mas também de estudante, de observar esses elementos para a nossa construção, né? Quando a gente está aprendendo algo, principalmente agora, sei lá, pensando, vocês estão fazendo tese, mestrado, ministrando as suas aulas, meio que vocês escolheram, né? Tipo, tinha interesse na graduação, fui lá fazer letras, fui lá fazer história, geografia e tal, e agora estou querendo. Se vocês estão aqui, aposto que vocês estão querendo que eles transformem o mundo, né? Que os jovens também se apaixonem por essa área de alguma maneira, não necessariamente para seguir o que a gente está fazendo, tal, mas para se encontrar. Fico pensando assim na ideia do como a gente pode se encontrar e se permitir que o outro também se encontre e descubra possibilidades, instigar a curiosidade, né? Eu acho que a curiosidade, no início desse curso aí que eu passei da FGV, tem muito isso, tem uma pergunta de check-in. A gente não fez isso aqui, ó, da próxima vez vou trazer o check-in na aula que vem. Para explorar esses elementos de que é uma aula para mim. Eles não fazem exatamente essa pergunta, né? Mas eu fico assim, o que me motiva é a curiosidade. Tanto a curiosidade para eu buscar, quanto para instigar a curiosidade, né? Que eu acho que quando a gente consegue instigar essa curiosidade, eles vão poder crescer sozinhos, para os interesses deles, né? Então, se a gente consegue trazer conteúdos que se conectem a outros elementos a partir de diferentes métodos, vai ser essa potência, né? De permitir que o estudante também se encontre e veja assim, nossa, é isso que eu quero fazer, é isso que me realiza. E não estou falando só de trabalho e tal. Então, aí, nosso último slide, eu não sei se vocês conseguem ver direitinho, ficou a letra bem pequenininha. A gente trouxe aqui, acho que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 5, 11, umas 15 métodozinhos, e entre outros, né? Porque a gente sabe que se deixa, são várias outras. Queremos saber quais vocês já usaram, quais vocês nunca ouviram, podendo começar com as que nunca ouviram, que assim a gente já sabe que vai ser o que a gente vai preparar, né, para compartilhar com vocês, e as que vocês ouviram e já conhecem, a gente vai pedir, que acho que não nessa aula, né, talvez na próxima, para vocês compartilharem as experiências de como vocês usaram essa metodologia numa aula, ao longo de algumas aulas, dividiram, como é que foi a experiência de vocês. Então, se vocês puderem compartilhar as que vocês têm pouco familiaridade ou não conhecem muito, vai ser ótimo para nos ajudar a compartilhar com vocês coisas diferentes, não só porque a gente sabe que se a gente falar algo que vocês já fizeram, a gente ainda vai fazer algo talvez diferente, mas acho que vai ser muito mais proveitoso, né? Tanto para a gente poder ouvir vocês dessas experiências que já tiveram, já fiz sala de aula invertida, já fiz design thinking e tal, e como é que foi essa interação, etc. Então,
vai ser muito importante poder vocês serem protagonistas desse momento, né, de compartilhar com a gente os outros métodos e a gente trazer, intercalando alguns outros. O que vocês acham? Quer que a gente escreva, Alessandra? Pode ser, que aí pelo menos fica registrado. Obrigada, Cristiano. Obrigada, Mila. Valeu, Paola. Já sabemos aí alguns. Vou ler o comentário do Guilherme. Sim, tem bastante conhecimento derivado, a questão fica sendo o que precisar de conhecimento prévio de alguns estudantes, o que ensinar durante o tempo previsto. Você está com... O seu comentário é do que a gente falou antes, né? Se quiser... Eu coloquei o meu exemplo, que eu quero pensar durante a aula aí, porque ele envolve... foi uma experiência de um curso de extensão que apareceram desde professores de graduação, professores de pós, professores do fundamental, até uns professores que quiseram levar os filhos do ensino médio. Assim. Então, foi uma experiência interessante para uma certa recursividade, assim, né? Se eu vou, por exemplo, explicar como é que se faz uma animação de sprites, todos os passos lá do bonequinho. Às vezes uma pessoa não sabe a diferença de desenho vetorial para desenho pixelado, né? E o que se vem ao caso ou não. Às vezes algum grupo vai trazer pronto o desenho, daí a pessoa não quer se preocupar com aquilo, quer se preocupar com o roteiro, que nem a colega falou, vamos fazer algo sobre um tema do Machado de Assis, e alguém está preocupado com literatura e tal. Mas nesse caso específico tinha um interesse de aprender a ferramenta, mas não focado na ferramenta. Você veja que o título do curso é Aprendendo a Programar com uma experiência de criar um jogo. Pode vir e poderia vir a acontecer com outras ferramentas. Mas, para mim, na minha experiência, o que pegou muito é que o Scratch, ele, apesar dele usar sintaxe, linguagem de programação, é muito lúdico, colorido, as coisas, e você tem a possibilidade de traduzir para português todos os predicados. Então, como uma primeira experiência de programação, é bem... Tanto que até criança, né, usa isso para fazer robótica, essas coisas. Sim, então, é um legozinho, né, digital. Aí, agora, eu confesso que eu tenho que entender um pouco melhor essas terminologias que vocês estão usando. Eu vou buscar mais na bibliografia. Para mim, é o que mais eu estou buscando. Algumas coisas, assim, eu suponho, pelo título que você apresenta aí, que eu já tenho usado, mas aí tem aquela coisa bem acadêmica de disputa de conceito, né? O que é design thinking para o Don Norman e o que é para fulano e tal, não sei o quê. Que é importante para a gente que está fazendo uma tese, mas que na prática você não vai ficar cobrando conceito lá do aluno, tal, desse tipo de aluno de aula prática. É mais para o professor saber que ele está usando. Foi isso que eu quis dizer naquela minha primeira Sim, fala. é meio que... É que quando você sabe o lugar, de que lugar está vindo, né, para você ter uma noção. Exato. Então, vai ser legal também de vocês narrarem, que a gente vai poder compartilhar e falar assim, isso aqui se encaixa o que na literatura, né, denomina como aprendizagem baseada em equipes, por exemplo. Então, é legal de compartilhar. Que depois a gente vai pegar esses elementos, porque Dragon Dream é campeão da perestroika, que é de uma escola, né? Então também quer compartilhar com vocês. O moodboard, talvez, como está colocado, mas é aquele elemento de trazer mais gráfico, né? Tipo fotos e a pessoa e a turma e definir um projeto a partir de imagens, às vezes. Não vai ter discussão de texto em si, mas a partir de imagens vou definir o elemento que vai, trazer o humor do que eu estou produzindo. Aí, esse quadro de humores ajuda. Geralmente é usado muito na produção de jogos, né, de arte. Então, é se apropriando um pouco disso. E que ajuda a gente a construir também questões semânticas para
determinados projetos quando a turma está dividida. Então, a gente vê também que muitos dessas metodologias também podem ser usadas em conjunto. Tem alguns exemplos, né, que podem ser trazidos. Ó, a Paola que disse. Sim, também usa bastante nessas duas áreas, Paola. Sente que eles lidam, né, na de arte também, né, que a Letícia é professora. E, então, vocês estão super, ultra... Viu, Fátima? Pouca coisa que eles não conhecem. É, ótimo. Gostei, ó. E é bom que a gente vai poder... Quer explicar, Fátima, do diálogo socrático? É a ideia de debate. Pode falar, Fátima. Não, quer dizer, nem sabia que tinha assim como essa lógica. O diálogo socrático é aquilo que, na verdade, o Platão usava nos livros dele, porque assim, Sócrates não escreveu nada, né? O Platão faz os seus livros, na verdade, pegando várias ideias de Sócrates, claro que Platão está elaborando, né? Mas o Platão faz naquela linha que ele vai chamar de dialógica, que é esse diálogo socrático, que você fica definindo um determinado conceito até você chegar à melhor forma daquele conceito. Quando você chegar à melhor forma, então você teria a definição de determinada coisa, né? E o objetivo é meio que os interlocutores façam aquela coisa de advogado do diabo, né? Que fique questionando, desafiando, até você realmente conseguir apurar, né? Fazer decantar mesmo, chegar à forma perfeita de um conceito, né? Isso pode ser interessante para algumas disciplinas, né? Para você trabalhar questões de ética, uma série de coisas, né? Mas só que eu acho que vocês já falaram aqui, né? Algumas dessas técnicas a gente certamente já usou. A maioria de vocês são professores, ou já deram alguma aula de algum tipo, né? Então, são técnicas que a gente já utilizou, né? Só que começaram a ser, digamos assim, sistematizadas, né? Para a gente tentar esse outro lugar que a gente está buscando, né? De uma participação, de corpo, de interação, né? A Cristiane falou aqui uma coisinha. Lê, você quer ler? Quer que eu leia? Pode ler. A Cristiane falou assim, a gente usa fotos em algumas atividades com comunidades para incentivar os participantes a falarem das características, dos problemas, das histórias locais. Não sei se encaixa no mood board. Eu considero que sim, que é isso, né? Vai ter os métodos aqui apresentados, quando eles começaram, poderia ser completamente diferente, né? Se a gente fosse fazer uma genealogia, né? E a gente vai adaptando e atualizando, e com isso ele vai se transformando. Óbvio que sempre tem seres que falam, puristas, que acham que tal coisa não é mais isso, porque teve uma mudança, aí você fala assim, tá, mas a essência, se a gente for poder chamar assim, continua a mesma, né? Então, por que vai mudar o nome só porque mudou uma coisa? Então, eu acredito que faz bastante sentido se a gente fosse chamar o seu método desse jeito. E é isso, quando vocês forem fazer o projeto, também não é, eu tenho que ficar nisso aqui, não. A ideia é justamente pensar essas atividades, essas dinâmicas, né? Estava falando aqui, Fátima, que é chamar as disciplinas de dinâmicas, né? Porque é isso, quando a gente está usando, a gente não usa só um método, a gente acaba usando diferentes métodos de acordo com o nosso objetivo, né, Mila? O pessoal todo falou isso, que nesse curso vocês vão ver, é interessante porque fala isso. Se você não tem um objetivo, eles pegam até o gato da Alice, que fala, para onde você quer ir? Ela, qualquer lugar, você não chega a lugar nenhum, porque se você não sabe para onde quer chegar, qualquer coisa serve. E a gente, na sala de aula, tem que ter isso. Qual é o objetivo? O que a gente espera, né? Tanto para a gente quanto para o estudante. Acho que quando a gente se coloca, a gente permite ver
sala de aula de outra maneira, para a gente e para eles, que é nosso engajamento, né? Principalmente que trabalhar na sala de aula, mesmo a que seja mais, chamar assim, pautada no professor, na figura do professor, dá trabalho, né? É exigente não só naquele momento que está acontecendo, e que é isso que as figuras públicas acabam não entendendo, né? A educação corta dinheiro, tal, não entende que tem toda uma preparação antes, um acompanhamento durante e depois também, que quando tem essas possibilidades é muito enriquecedor para os estudantes, para as pessoas que estão trocando, né? De não encerrar naquele momento. Quantas vezes vem alguém e fala, nossa, estou fazendo tal coisa, aquela disciplina, ou aquele conteúdo X, ou aquela conversa, né, aquela orientação, pode ser coisa que não tivesse lá na sala de aula, fez a diferença, né? Então, Alessandra, o papel exatamente assim, quanto é difícil ser mentor ou facilitador, né? Extrapola a questão de só transmitir conhecimento, né? E é dificílimo, e às vezes não é todos os colegas, né, todos os professores que tenham, vamos dizer assim, essa aptidão, muito também por falta de capacitação, né? Vamos combinar que, assim, às vezes o professor está acostumado já há muito tempo, né, com os modelos mais tradicionais e não se sente preparado, não se sente apto, né? Porque é isso, é o que você está falando, dá muito trabalho, você tem que ter muito jogo de cintura, né? Porque às vezes no meio da aula aparece uma temática, uma coisa que você tem que ou dar conta, ou instigar de alguma maneira, ou redirecionar. Eu, por exemplo, teve uma aula que eles estavam tão agitados nessas integradoras, né? Que eu falei, vamos falar de um assunto que vocês queiram. E aí eles trouxeram Rock em Rio, estava na época do Rock em Rio. Falei, beleza, gente, vamos lá, comecem a falar aí. E aí eu consegui fazer uma conexão com o que eu queria, em termos, né? Deu uma viajada e eles amaram, acalmaram e a gente conseguiu retomar, entendeu? Então, às vezes, é isso, né? Ter esse jogo de cintura, e eu acho que falta muita capacitação para o corpo docente, sabe? pode falar, Fátima. Posso falar, Lê? Eu vou te atrapalhar aí tua linha de raciocínio. Não, porque, na verdade, eu lembrei a Mila dando esse exemplo, lembrei assim, eu comecei a trabalhar com essa lógica de metodologias participativas, na época se chamava muito de pesquisa-ação, lá do livro do Michel Thiolent, né? Eu comecei isso quando eu ainda estava na graduação, porque eu e o professor Fernando, que vocês devem conhecer, Fernando Gonçalves, a gente estuda junto desde a graduação. E nós fizemos um estágio numa comunidade, a comunidade do Morro do Macaco. Só que a gente trabalhava com o pessoal da saúde, né, com o NESA, que era o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente. E o pessoal do NESA foi fazer um trabalho de prevenção, né, de doenças e tal, na comunidade. E quando a gente chegou lá, primeiro, claro, teve toda aquela preparação, porque na comunidade você não entra assim, né? Você tem que fazer contato com as lideranças locais, associação de moradores. A associação de moradores tem contato com o tráfico, tem sempre alguém que é do tráfico ali, que é para saber quem está entrando, quem não está. Então, depois que você tem a licença para entrar, que eles determinam que você não é da polícia, que você não está ali, que você só está querendo ajudar mesmo, depois você começa isso. Aí a gente foi nessa linha, né, de deixar a comunidade falar, o adolescente dizer o que ele queria, só que depois de a gente se apresentar, a equipe inteira, médica, psicóloga, assistente social, enfermeira, todo mundo se apresentar, dizer que nós éramos da saúde, quando perguntamos o que eles queriam que a gente fizesse, eles disseram que era um campeonato de futebol. O que a gente, né, da saúde, eu da comunicação, outra psicóloga, o que a gente ia fazer no campeonato de futebol? Mas a gente entendeu também que se a gente não fizesse, acabou ali, né? Você vai fazer uma pergunta e não responde, acabou ali. Aí a gente foi correndo, voltou para casa, vamos pedir ajuda à faculdade, ao Instituto de Educação Física. Aí vieram os alunos nos ajudaram a montar o campeonato de futebol com tudo, né? E tinha o time que era do tráfico, gente, vocês não fazem ideia, tem história, né? Fernando filmando o negócio, aí veio alguém dizer para ele não filmar numa determinada área, né? Porque tinha gente lá que não podia ser filmado. Enfim, no meio dessa história toda, mas o que a gente fez?
a questão do campeonato de futebol foi o gancho que a gente precisava para começar a trabalhar a saúde. Como é que esporte? O que esporte tem a ver com saúde? E aí a gente foi conquistando a meninada, né? Eles foram conhecendo a gente, se familiarizando, e aí eles começaram a participar das atividades que a gente pretendia. Mas é exatamente isso, né? Porque a gente fala de metodologia ativa, mas a gente tem a nossa agenda. É muito doido isso. A gente tem que ouvir o outro. E às vezes, quando você abre para ouvir, o outro não quer nada do que você está propondo. E de repente quer alguma coisa que você não tem nem como oferecer. Né? Então você tem que fazer exatamente isso que você falou. Eles querem falar do Rock in Rio, né? Então, ok, você fala e depois chega lá na tua aula. Né? Vai aí trilhando esse caminho. Eu acho que são coisas que a gente tem que passar, né? Como professores, educadores, são os desafios que vai passar aí por empatia, por realmente ter abertura a ver o outro, né, como um sujeito mesmo, né, que tem as suas necessidades. Para a gente, as necessidades deles ia ser resolver o problema da cárie, né? Enfim, tirar dúvidas sobre sexualidade, porque eles são adolescentes. Mas não, campeonato de futebol. Né? É isso. Desculpa, Alessandra. Sim, nada. Queria... E é justamente isso, né? As experiências deles foi protagonista, né? E conseguiu ainda conectar. Vocês conhecem bastante sobre o que vocês estão falando, já estudam há bastante tempo. Então, quando tem algo assim, no primeiro momento pode dar uma desestabilizada, mas é tipo respirar, ouvir e, com isso, conectar, né? Integrar e permitir que esses elementos façam mais sentido para eles também, né? Então, acho que se a Fátima concordar, e vocês também, acho que na próxima aula a gente pode fazer essa costura de vocês trazerem experiência, sei lá, de aprendizagem baseada em equipe, casos de ensino e tal, e a gente vai conectando, tipo, alguém fala, a gente fala um pouquinho junto com da experiência, mas também dos elementos das metodologias menos comuns, né, que vocês acham, depois vocês podem ver e falar, nossa, aplico, mas conheço com outro nome, é bom para a gente também conhecer os nomes outros que são dados para determinadas metodologias ativas. Aí acho que fica legal, né, dessa mescla. Mais alguma coisa? Aí eu vou ver, a gente vê também, né, quando a Tauana, a Rê forem mandar o e-mail para a gente colocar isso, para o pessoal que não pôde estar presente, saber desse acordo, a gente manda até essa se não mandar tudo, já manda pelo menos essa última página para vocês irem vendo, porque acho que não tem problema mais de uma pessoa, né, trazer a experiência, porque a gente vai ver até como determinada metodologia foi usada de diferentes formas, né? Pode falar, Guilherme. Não, só uma última dúvida sobre essas terminologias. Eu não cheguei a achar, porque se tem alguma coisa organizada sobre que vocês tenham disponibilizado já, sobre bibliografia associada com um desses termos, ou a gente organiza para as próximas aulas, para ter uma referência, porque, claro, a gente pode buscar no Google e tal, mas se tiver uma sugestão de vocês, né, de que literatura, não sei também se vem o caso todos, mas como tem um grande número aí, eu fiquei curioso, né? Com certas coisas, várias eu ouvi falar, mas eu não sei qual que seria a referência mais corrente, mais aceita sobre cada uma delas. Seria um esforço interessante aí, mesmo que não querendo gerar um trabalho a mais para vocês, se isso ainda não estiver na mão, né? Mas é isso. Não, Guilherme, a gente até conversou isso no nosso, porque a gente sempre se encontra às sextas para pensar a aula. Quer dizer, a gente tem aquele cronograma de aulas, mas às sextas a gente se encontra para lapidar como é que vai ser a aula. E a gente tem pensado exatamente isso, que a gente está devendo a vocês assim umas referências bibliográficas, acho que até que não só dessa parte, mas das partes que foram um pouquinho mais teóricas, né?
Porque, assim, vocês da pós já fizeram cursos com a gente, mas os professores, né, foram nossos convidados, não. Né? Então, a gente precisa também pensar em alguns textos para vocês terem de referência, não há dúvida. E eu ia falar uma outra coisa que eu esqueci. Sim, gente, hoje tem várias pessoas não vieram. Primeiro que está tendo um evento, né, organizado pelos alunos lá na pós-graduação, mas também tem alguns congressos que algumas pessoas estão participando. Por exemplo, a LAIC, então é por isso que a gente hoje teve uma, digamos assim, uma baixa, né? Tem uma das professoras do Fundamental também avisou que fez uma cirurgia, então hoje a gente está com, enfim, e os próprios professores também estão com eventos nas suas faculdades, né? A Letícia atualmente é coordenadora de graduação, então é uma loucura a demanda, né, de fazer matrícula, aquela coisa toda. O Zé também está num evento de recepção dos calouros lá da universidade dele, então, porque o pessoal da Federal está começando o semestre, né? Então a gente está com os cronogramas enrolados dessa maneira. Mas eu acho que é uma boa proposta ali. Então, assim, vocês fiquem à vontade para a semana que vem, não é obrigatório, mas, assim, quem se sentir à vontade, né? Até para, se vocês quiserem também trazer PowerPoint, fotos, enfim, pedacinhos de vídeos, né? Das experiências de vocês, fiquem super à vontade para a gente tentar fazer essa troca. Né? Que eu acho que é isso mesmo. Sim, além dos textos, a gente vai compartilhar alguns sites, né? Porque a gente também percebe que muitas dessas metodologias são discutidas e apresentados em alguns blogs, alguns vídeos interessantes, alguns livros, né? Que eu comentei desse do Fink, que achei bastante interessante. E tem alguns até que a gente tem uns PowerPoints, né, Alê? Que também, assim, às vezes facilitam, né? Porque resumem um pouco a proposta. Sim, né? Por exemplo, da Perestroika, é o Creative Commons, então eles têm toda o desenho, né, da proposta, tudo bem organizado, que a gente pode depois compartilhar a pasta com vocês, né, passar um link para vocês poderem achar. Eu acho que é isso mesmo, compartilhar. A gente tem algumas coisas que já estão no Google Drive, né? Compartilhar, ampliar e compartilhar a pasta com eles. Acho que é isso mesmo. Sim. E aí, se vocês também quiserem, por exemplo, o Guilherme compartilhou aqui com a gente o material dele, até salvei aqui o link, cadê? Né, o Aprendendo a Programar com o seu primeiro jogo digital. Se você se sente também à vontade, Guilherme, quiser colocar na pasta, para compartilhar. Sim, legal. Né? Ótimo. Tendo tempo, pode mostrar o primeiro videozinho, um comecinho, para fazer o comentário nas próximas aulas. Maravilha. Eu acho que a gente tem realmente que depois criar uma rede, né, de trocas, de experiência. Por favor. Exato, não acaba aqui é o começo. Eu não sei se eu comentei com vocês, eu comentei outro dia na reunião de departamento, né? Sou professora da graduação, eu dou aula principalmente para alunos de relações públicas. Eu tenho também alunos de jornal, mas, em geral, as disciplinas que eu dou para eles são eletivas, né? Então, eu não tenho tantos alunos de jornal. Mas os alunos de relações públicas, primeiro período, eu dou uma disciplina que é Fundamentos de RP, que é uma disciplina teórica, né? Sobre os inícios da profissão e os paradigmas da profissão, né? E, curiosamente, assim, e a gente faz alguns cases, né, de análise, eu tento fazer uma coisa mais com metodologia ativa também com eles, né? E essa turma, curiosamente, agora num dos últimos dias de aula, eles comentaram, eles escolheram os cases para eles analisarem, e a maioria foram cases de mídias digitais, de RP, trabalhando com celebridades, com influencer digital, né? E eles disseram isso: não, professora, a gente não tem interesse em trabalhar com empresa, a gente quer a gente quer ser coordenador de mídias sociais digitais, a gente quer ser RP de influencer e por aí vai, né? E assim,
vocês não fazem ideia do quanto isso é impactante na área de relações públicas, né? Porque, assim, desde a época que eu era criancinha lá da graduação, todo mundo quer trabalhar em empresa. Eu era uma das únicas que não queriam, porque eu tenho um perfil menos empresarial, digamos assim, menos mercadológico, então eu já sabia que eu ia seguir, tanto que eu fui trabalhar com comunicação comunitária, né? Fazer estágio com comunicação comunitária, comunicação em saúde. Mas, assim, meus colegas todos queriam trabalhar na Coca-Cola, na Shell, na Ipiranga, né, nas grandes multinacionais. Então, vocês não imaginam o que é você ouvir o aluno, né, os, né, os e as e ex, né, todos dizendo que eles querem trabalhar muito mais com a questão digital. Então, assim, não tem jeito, a gente tem que... próxima turma, inclusive, vou mudar mais coisas. Cada semestre eu vou mudando, vou acrescentando coisas. E eles preferem, né? Porque eu lembro de uma época em que, se você não dava aquela aula expositiva, né, a famosa preleção, o cuspigis, parecia que eles achavam que você não tinha dado aula, né? Tinha uma época que você passava um vídeo e aí quem faltou perguntava para o coleguinha e o coleguinha dizia: não, ela não deu aula, não, ela passou um vídeo. Quer dizer, não era aula, passar o vídeo discutindo era aula. E agora a sensação que eu tenho é que eles gostam de participar. Eles querem, isso que já apareceu aqui, né, algumas aulas, acho que algumas aulas passadas ficou bem claro, várias pessoas trouxeram essa experiência, de que eles querem fazer, né? Então, não é nem a gente fazer, nós elaborarmos um game e levar para eles brincarem. Eles querem eles produzir, né? Então, isso é muito interessante, né? A gente tem que renovar, não há dúvida. Sim. E é se reconhecer, né? Poder trazer a experiência deles, colocar lá a perspectiva, que muitas vezes é questão, né, que a gente já discute quando, acho que até o Zé estava falando, né, da branquitude, que quando vai, muitas vezes agora tem mudado, mas ainda não é tanto, né? Ainda falta muito comparado, então. Eu estou falando isso, gente, eu não tenho dúvidas que eu tenho que melhorar horrores, né? É que para a gente é difícil, porque a gente é preso no conteúdo, né? Então, se eu não termino o conteúdo no semestre, eu fico mal. Esses semestres condensados, né, me deixam estressada. Mas a gente tem que trabalhar isso, né? Porque... Mas aí você vê o modo deles aplicarem, né? A gente fala, às vezes, as teorias, a gente acha que eles não leram o texto direito, mas aí daqui a pouco você tem, numa brincadeira, eles falam: isso aqui é o método intuitivo, se referindo a uma prática de RP, né? Então, eles usam, você vê que eles estão, na verdade, se apropriando, né? A gente tem que... Sim. E acho ótimo, né? Quando eles conseguem se apropriar e trazer a percepção deles, que também faz a gente até rever, né, os conceitos, porque a gente sempre está revendo, porque como pesquisador, professor, né, a gente não vai, não aceita assim coisa, vai pensando junto e vê-los assim pegando traz uma outra potência, né? Não, totalmente, totalmente. Hoje vamos acabar na hora, 8 horas em ponto. Gosto disso. Tem menos gente. Tem menos gente, então... Isso é verdade. Mais tranquilo. Carmen, desesperada. Tô de olho em você, Carmen. Ficou quietinha. Tô brincando. A Cristiane, ambiente corporativo é muito tóxico, fazem seus alunos muito bem. Não. Eu não acredito que seja 100%, entendeu? Mas, assim, isso que eu ia dizer, muita capa nessa hora. Mas a grande maioria concordo que tem muita toxicidade mesmo. Eu nunca ouvi esse comentário antes na vida, entendeu? Eu estou dando aula, estou na UERJ há 25 anos, então nunca ouvi isso. Né? Claro que tem alguns que querem trabalhar em ONG, claro que eles têm perfis diferentes, né? Uns preferem assessoria de imprensa, o outro prefere, sei lá, pesquisa de opinião, empresa de pesquisa de opinião. Claro que tem diferença, mas chegar assim na lata e me dizer
ali quase cair sentar, quase cair no chão, né? Assim, que a maioria sempre quis, né? Mas é isso. Ah lá, o Guilherme, mas YouTube está... também são corporações, é verdade. Mas eu queria comentar... Eu queria entender melhor a ideia que eles tiveram de que não vão trabalhar em empresa produzindo conteúdo online. Então, eles vão trabalhar fazendo relações públicas, construindo o conceito, a imagem do influencer digital de pessoas, da celebridade, do influencer digital, entendeu? E sem contar as corporações, que aí estaria dentro da lógica do social media, né? Que é o que chama, que na verdade é a coordenação de mídias sociais. Uberização total. Geração Uber, TikTok, e é aquele exemplo que a Alessandra trouxe da outra disciplina, né? Essa que eu estou falando é de fundamentos, que é o primeiro período. Aquele exemplo que a Alessandra trouxe da disciplina de narrativas transmediáticas, em que eles têm que fazer produto. Gente, é impressionante como eles dominam a geração Uber, né? Como eles dominam TikTok, Instagram, etc., assim, de forma impressionante, né? Eles acabaram agora de fazer outro trabalho desses narrativas transmediáticas. Agora, é claro que nada é 100%. Por exemplo, teve uma aluna que ela escreveu praticamente um capítulo, que aí virou blog, né? Mas ela é uma escritora sem nata, né? Ela contando a história lá dos personagens, né, que ela criou, tal do núcleo, né, de personagens que o grupo dela desenvolveu. Nossa, todo mundo sentado assim na pontinha da cadeira para ouvir. Ela, assim, impressionante. A gente acha que eles não leem, mas tem que ler para escrever. Então, nada é absoluto. Escrita boa que eles têm. Aquela menina aquele grupo que fez assim, roteiro de documentário, né? Não. Esse você está falando do que você participou, né? Eu estou falando de uma desse período. Tá. Que não teve estagiário docente. Vocês me abandonaram, que era presencial. Mas então, então o que foi falado na última aula, não é que eles não leiam e não escrevam. Eles não leem e não escrevem textos canônicos. Né? Não leem e não escrevem aqueles que a gente leu. Uhum. Pois é. Mas aí é complicado, porque eu posso estar errada, né? Óbvio, né, gente? Está tudo aqui, nada mais é absoluto, né? Mas eu acho que tem uma leitura aí que faz falta, falando a Fátima, que foi configurada na cultura do impresso, tá, gente? Eu aprendi a vida inteira falando a Fátima, que estudou, que tudo estuda desde lá da Grécia, né? Cultura eurocêntrica total, né? Mas eu acho que faz parte aqueles textos mais caudalosos, mais densos, para formar um pensamento crítico, analítico. Posso estar errada, óbvio, né? Mas de onde eu enxergo, que eu também não tenho como abandonar a Fátima, que desde criancinha estuda lá os cânones gregos, né? Me dá essa sensação, né? Sim, eu sinto falta. O que está rolando aqui? Um papo legal. Cadê? Tem um caso interessante no Brasil, a tentativa de greve do Twitch. Vou usar na minha tese. Ouvem falar tão mal de ambiente corporativo. Boa, Guilherme, eu vi cada coisa nesse período das 2 greves na Twitch. Estou ganhando o meu, então tá ok. O que você está ganhando, Alessandra? Eu não, as pessoas falavam isso. Não queriam aderir porque achavam que estavam recebendo o suficiente, sendo que teve uma desmonetização, uma redução absurda lá e comparativa, né, nos outros países, né, em que a Twitch opera, e o pessoal estava tipo, não, mas eu estou ganhando, não mudou, ganhei mais. Eu, querida, não é assim não, você vai se ferrar desse jeito, com esse pensamento. Gente, é isso. Sociedade complexa que a gente vive, né? Sim. É isso.
Então, a gente se encontra dia 3. Ah, eles perguntaram e eu não lembrava, que eu falei, Ih, tem que olhar de novo a programação. Quando a gente ia terminar? Dia 17, né? É assim, a gente vai terminar, digamos, essa situação aqui de aula expositiva e de troca com vocês, apresentação das metodologias, no dia 17. Quer dizer, na verdade, o dia 17 a gente vai ter que começar a montar os grupos, e aí os 5 professores, mais alguns doutorandos meus, tipo a Maiara, o pessoal, né, que é Carmen, não sei se estou esquecendo de alguém, Renata Correia, que estão fazendo assim para nos ajudar a colaborar com vocês. A gente vai se dividir. E alguns de vocês também que já são mais, acho que vários têm experiência, né? Então podem ajudar nessa coisa da gente separar, digamos assim, os grupos ou duplas, ou quem quiser fazer individualmente, e a gente tentar fazer uma orientação. Aí eu não sei se esse período de orientação vai entrar em novembro, vão ser mais uns 3 ou 4 encontros, e aí a gente pode até se dividir um pouco, né? Fazer vários links para cada um ter o seu grupo e desenvolver uma proposta. A gente pode pegar também assim, tem 2 ou 3 pessoas que querem trabalhar com o Dragon Dreaming, então podem se unir para usar uma determinada metodologia, ou 2 ou 3 pessoas que querem o Design Thinking, aí se unem para trabalhar. Aí a gente vê como é que a gente se organiza. Isso, assim, obviamente, até pelo espírito do curso, vocês ficarão totalmente à vontade para fazer essa organização, e a gente vai tentar funcionar como facilitadores, né, que às vezes não é fácil ser facilitador, como a Mila falou, mas, obviamente, aqui a gente vai tentar ajudar vocês, né, no que for possível, né? Inclusive na questão de elaboração dos produtos, né? Aí a gente tem lá o laboratório, o laboratório ainda não está finalizado, mas, enfim, a gente tem Tauana, tem Renata Monti, que podem dar um help para a gente, tá? Mas a ideia vai ser essa, a gente vai... Na verdade, a gente teria, então, digo, mais 2 aulas, que o dia 17 seria para a gente se organizar, né, Alia? Sim, É isso. exatamente. Tira o dia para se organizar. Eu até passei para eles aquela divisãozinha, né, no dia 3 a gente aprofundar as metodologias menos usuais e costurar com eles, né, que apresentando as outras, e no dia 10 discutir um pouco de métodos ativos de avaliação, mais alguns recursos tecnológicos, né, para a gente poder... Ferramentas, tá. Já encaminhando para o 17 a gente fazer essa divisão, né? Essa distribuição, não é uma divisão. A gente aqui quer somar, e a gente quer somar positivo, né? Porque existe soma negativa também, né, gente? Tem gente que soma para menos, né? Que diminui, né? Menos na frente, mais com menos, né? Mais 8, menos 10, dá uma soma, dá menos 2, né? A gente quer somar para positivo. Mas isso foi, inclusive, um pouco, né, do que a gente apresentou lá no programa, né? Foi super legal. Não sei se eles gravaram, se vocês quiserem ver depois, ficou bem bacana, porque foi uma retomada, né, da história dos 20 anos do programa, né? Uma coisa que eu acho que a gente tem realmente é um espírito colaborativo, né? Acho que o grupo, acho que é o forte do grupo, né? Sem contar nossos alunos maravilhosos que foram mencionados por praticamente todos os professores que se apresentaram, né? Nossos que estão sempre super de boa aí. Mas vamos lá, o pessoal já está tendo que sair.